esse joguinho comigo. Bom, gente, esse joguinho é do Patins. Eu me esqueci o nome, tá bom, gente? Mas eu vou botar aqui escrito. Bom, gente, vamos jogar. Tem que ter muita velocidade nesse jogo, viu? Então vamos ver. Bom, gente, eu acho que eu vou conseguir pegar pelo menos algumas, né, pra ficar melhor. Porque, gente, eu não sei. Mas eu quero ficar muito mais prática nesse jogo. E, gente, se eu estiver falando meio coisada, é por causa que eu tô muito gripada mesmo, tá bom, gente? Então, ignore, porque senão vai piorar, gente. Eu não posso falar muito, porque senão vai piorar, tá? Essa hora já tava morrendo. Meu Deus, não vai acabar mais não. Ai que raiva, eu não estou conseguindo passar nesse buraco. Está, mas vamos que vamos. Eu caí em um buraco. Que é isso, velho?